Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje é dia 31 de dezembro de 2023, o último dia desse ano glorioso. Alguns podem dizer que foi um ano bem difícil, mas Deus, quando é difícil, Ele caminha conosco até pelo vale da sombra da morte. E nós nunca estamos sozinhos. Ele sempre está conosco. Que consolo maravilhoso, não é? Sabermos que o nosso Deus está sempre conosco. Semana passada, no pós-culto, nós trouxemos a palavra de 2024 de alguns servos do Senhor. E as próximas palavras para o ano nós vamos trazer só na semana que vem, quando nós assistirmos mais palavras e a conferência de fim de ano, de início de ano, que vai ter lá no Glória de Sião Internacional, com muitos ministros incríveis. Eu digo que eles são incríveis, algumas pessoas nem conhecem, mas o que Chuck falou a respeito disso foi que são ministros de várias linhas e vertentes diferentes no corpo de Cristo. Então, isso vai nos trazer um quadro amplificado do que o Senhor tem falado para várias partes do corpo. São pessoas da confiança dele, então, né, nós também vamos exercer o discernimento de ouvir essas palavras, de reter o que é bom e aquilo que o Senhor quiser que nós entendamos do que os servos do Senhor vão trazer. Nós também recebemos palavras do Senhor para 2024, cada um de nós pessoalmente, e precisamos receber porque precisamos buscar, isso faz parte da nossa jornada com o Espírito Santo, amém? Durante a adoração de hoje, o centro não foi um culto tão longo quanto o normal em termos de adoração. Às vezes Deus joga tudo fora e a gente só adora, o que eu amo, mas hoje não foi tão comprido assim, mas foi a respeito do Espírito Santo e de nós entregarmos as nossas vidas ao Espírito Santo, nos rendermos a Ele e deixarmos Deus fazer coisas dolorosas. O Chuck falou antes mesmo dele chegar ali, que algumas semanas atrás ele estava com o Senhor conversando e o Senhor falou assim para ele: olha, é o seguinte, eu preciso que você se submeta a mim para que eu possa fazer obras dolorosas em você. Se Deus falou isso para o Chuck Pierce, não é de se estranhar se ele disser isso para nós, né? Eu sei que a gente coloca o homem de Deus num patamar acima, mas de tudo que a gente aprendeu nesses últimos 3 anos andando com Glória de Sião Internacional, é que o Chuck não se acha a última batatinha do saco, pelo contrário, ele conta os pecados, ele conta as mazelas, ele conta os fracassos e as falhas, o que é ótimo, porque se nós olhamos para uma pessoa como ele, que busca o Senhor, que lê a palavra, em inglês a gente fala que ele veste a sua pessoa nas mangas, né? Ele não esconde, ele é bem transparente em tudo, ele é uma pessoa que ele vai te falar o que você precisa ouvir, do jeito que ele vai falar, não do jeito que você quer ouvir. Então, é uma pessoa bem honesta, o que para nós é ótimo. Então, se Deus vai, eu creio que é uma palavra do Espírito Santo não só para ele, mas uma palavra do Espírito Santo para nós. É tempo de nós pararmos de esconder as coisas de Deus. Pararmos de achar que podemos esconder as coisas de Deus, porque de fato nós não podemos esconder absolutamente nada de Deus. E Deus já está num tratamento conosco desde a Páscoa de 2020. Nessa mesma palavra de deixar ano passado para trás e avançar para o novo. Deixa as coisas desse para trás e avança com tudo que é novo. Suas tristezas, seus fracassos, suas feridas, seu rancor, seu ódio, sua mágoa, seu ressentimento, deixa tudo isso nesse ano, mas deixa tratado.
Não joga debaixo do tapete, porque se jogar debaixo do tapete, ano que vem, quando você acordar para a vida, você vai dar de cara com aquele mesmo tapete, com aquele monte de coisa escondida embaixo. Aqui o tapete anda. Então não pode, tem que tratar tudo agora e deixar tudo isso em 2023. Se arrepende, confessa seus pecados, leva diante do Senhor seus mimimis, mamamós e mamumus e avança. Ele é contigo, Ele é conosco. E de tudo que a gente viu das desgraças acontecendo no nosso país, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos perdoar, abençoar, liberar e vamos continuar declarando sobre a nossa nação daqui para frente as promessas de Deus. O que Deus falou a respeito da nossa nação, o nosso chamado, o nosso desígnio em Deus, é o que nós vamos trazer à luz para este ano, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos focar no que Deus está dizendo, não no que o inimigo fez, deixou de fazer, está fazendo, falou, deixou de falar ou está falando. Nosso foco não é ouvir o inimigo, nosso foco é ouvir Deus e as estratégias de Deus para nós desbaratarmos o inimigo. Nós vamos resistir à voz do inimigo, vamos avançar com Deus e com os anjos que o Senhor enviou para estar conosco, amém? Nós não estamos num tempo de ignorarmos as dimensões do Espírito. Nós estamos aprendendo a respeito das dimensões do Espírito e quem mora no Brasil, queridos, nós não temos desculpa. Nós vivemos num país extremamente espiritual, ou espiritualizado, se você quiser usar esse termo. Nós temos de tudo quanto é religião aqui, elas são todas bem espiritualizadas. Todas elas movem nas dimensões do espírito. Se nós, quando nos convertemos, achamos que acabou a dimensão do espírito, nós estamos verdadeiramente perdidos, cegos, surdos. Nós precisamos entender que o mundo espiritual foi criado, formado e forjado por Deus e que ele está em atividade e em movimento o tempo todo. Ele não para de existir quando nós não cremos nele. Os princípios espirituais que Deus estabeleceu não param de se mover e existir porque nós achamos que não entendemos. Não importa o que eu acho, importa que os princípios permanecem. A lei da gravidade, ela não deixa de existir se você não crê nela, se você acha que pode desafiá-la ou se você nem sabe que ela existe. Uma criança não sabe da existência da lei da gravidade como lei, como princípio, e a criança vai cair, ela vai ser atraída pela mesma lei da gravidade. Se ela pular de um lugar alto, ela vai ser atraída para o solo. Não tem como ela fugir da lei da gravidade. Ela pode manipular e usar a lei da gravidade para pular de um lugar alto com uma asa delta e, né, usar o vento, mas ela de qualquer maneira vai chegar aqui embaixo. E se ela tiver uma hélice, ela pode ficar em cima por um tempo. Mas ela não pode esquecer da lei da gravidade, porque a lei da gravidade continua agindo. Por isso ela precisa de uma hélice para ficar para cima. Da mesma maneira, nós não podemos deixar de conhecer e ignorar os princípios espirituais. Eles existem, quer nós queiramos, quer não. Pecou, há uma consequência, morte. Se arrependeu, há uma consequência, redenção dessa morte, salvação dessa morte. Então nós precisamos entender as dinâmicas do mundo espiritual, tanto da queda como da salvação, como da redenção, e precisamos entender o que existe nas dimensões do Espírito que Deus deu para nós, que Deus fez e criou para nos servir e nos ajudar. Mistérios que até os anjos querem entender a respeito da redenção e da criação da humanidade. Os anjos estão aqui para nos ajudar, amém? E a palavra do Robert foi justamente em relação a isso. Compreender os anjos, que são os nossos aliados na batalha espiritual. Nós estamos numa era de guerra. Esta é uma década da guerra. Então, nós começamos em 2020 e até 2030, nós sabemos que nós estamos em tempos de guerras intensas, maiores. Por que as guerras do hoje são
mais importantes ou maiores do que as guerras do passado. Eu não sei se a gente pode falar nesses termos mais importantes ou maiores, mas se você parar para pensar no plano da redenção, nós estamos chegando na reta final do plano da redenção, ou seja, nós estamos chegando na reta final para a segunda vinda de Cristo. E nessa segunda vinda de Cristo, há dores de parto e há guerras. Haverá guerras que vão preparar o cenário para a segunda vinda de Cristo, assim como nós estudamos na nossa festa de Hanukkah. Se você não assistiu, volta lá no nosso canal do YouTube, Márcia Schoff Maluf, é o nome do meu canal, e procura a festa de Hanukkah, que foi... Quem se lembra quando foi? Foi agora em dezembro. Faz umas 2 semanas, é isso? Onde nós estudamos o preparar as guerras necessárias para preparar o cenário da primeira vinda de Cristo e fizemos uma ponte também, um paralelo com as guerras que serão necessárias para preparar o cenário para a segunda vinda de Cristo. E nós estamos nesses tempos de preparar de cenário, e o preparar do cenário envolverá guerras, guerras que estão descritas na palavra de Deus. Agora, essas guerras elas estão centradas no Oriente Médio, mas isso não significa que nós vamos ficar ao léu, que nós vamos ficar ignorantes do que está acontecendo. Não, porque a guerra espiritual vem para todo o planeta, porque o inimigo não quer que ninguém seja salvo. Ele não quer que ninguém esteja cooperando com Deus. Ele não quer ninguém ouvindo o Espírito Santo. Ele não quer ninguém em parceria com Deus e com os anjos nessa guerra espiritual. Mas nós não somos daqueles que dormem no ponto, nós não somos daqueles que estão mortos e nós não somos daqueles que estão em trevas. Nós vamos avançar, nós não vamos retroceder em nome de Jesus, amém? Nós vamos avançar com o nosso amado, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós estaremos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus nos mandou fazer. E conosco estão cooperando os anjos do Senhor, para que nós consigamos avançar, romper, realizar, concluir a tarefa que Deus nos deu dia a dia. Para a glória do Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós e nos capacita para essa obra. Amém? Esse é um tempo de nós procurarmos aonde foi que nós nos desligamos de Deus e voltarmos a nos ligarmos em Deus. Se você se sente mais morno, mais frio, mais longe, menos no profundo com Deus, tenha um tempo com Ele de meditação. Agora, nessa virada do ano, se posiciona. Mas seja honesto com Deus. Chora as pitangas com Ele. Chora nos seus braços. E não pede só as coisas que você quer para você. Coloca para Ele as tuas falhas, coloca para Ele os teus anseios, as tuas preocupações. Tira o fardo e coloca para Ele. Mas lembre-se de quando você pedir algo, pede para Deus te alinhar. Nós queremos estar alinhados. Pergunta a Deus, qual é a tua obra para 2024? Como é que eu posso te ajudar? Porque a gente está sempre pedindo só a ajuda de Deus, ajuda de Deus, ajuda de Deus. E Deus está falando, ei, a obra é minha, eu sou Deus, eu não estou aqui para te servir, você está aqui para me servir. Eu já te servi na cruz do Calvário, agora faça a sua parte. Entre no meu propósito, entre no meu chamado para a sua vida, receba os dons e talentos que eu te dei, mova-se no Espírito Santo de Deus, deixa Ele te soprar como um vento para onde Ele quer, para onde eu quero que Ele sopre você, para onde eu quero te soprar, para que você esteja corretamente posicionado. Buscai primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então, olhe no prêmio, que é Ele, e Ele te dá o prêmio aqui que você precisa. Ele supre as tuas necessidades para que você possa cumprir as obras que Ele tem para você cumprir aqui. Amém? Para você estar em parceria com Ele, cooperar com Ele. Nós precisamos agir de fato como se estivéssemos mortos para o mundo, porque estamos ou não estamos? Estamos mortos para o mundo ou não estamos?
Precisamos agir de acordo com isso. Se eu falo que eu morri para Cristo, eu fui para o mundo, eu fui batizado, eu entrei nas trevas, eu morri e eu ressuscitei, eu fui crucificado com Cristo, sepultado com Cristo, e agora eu ressuscitei com Cristo para a novidade de vida, eu preciso viver essa vida de ressurreição, morto para o pecado, morto para o mundo e vivo em Deus, para Deus, com Deus, nele, por ele, para ele são todas as coisas. É necessário nós entrarmos nessa nova estação, sabendo então, recapitulando, que é um ano de guerra, é um ano de nós estarmos em guerra espiritual em parceria com os anjos, e para isso nós precisamos viver como aqueles que verdadeiramente são ressurretos em Cristo, aqueles que são vivificados com Cristo. E eu estou falando de ressurreição de espírito, não de carne, essa ainda está por vir. É um ano de prestação de contas, nós vamos prestar contas por tudo que nós ouvirmos. Então, aqui você tá, o que você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Você está dando ouvidos ao quê? As vozes do inimigo, as vozes da narrativa da mídia ou a voz de Deus? Você está ouvindo conselheiros do mundo ou você está ouvindo conselheiros na palavra e conselheiros no espírito, conselheiros de Deus? Nós vamos prestar contas por tudo que nós ouvimos e nossas ações e reações de acordo com o que ouvimos. E também vamos prestar contas por tudo que falarmos. E nós precisamos falar o que Deus nos revelar para falar. Não é para falar da sua sabedoria, do seu discernimento, do meu. Não, é para falar o que o Espírito Santo nos trouxer de revelação, nós entregamos. Porque nós vamos prestar contas. E é muito séria essa prestação de contas. Lembrando também, nós precisamos deixar Deus tratar as coisas que estão desalinhadas em nós, e isso talvez seja doloroso, mas nós precisamos nos submeter a esse tratamento. Precisamos estar totalmente alinhados na plenitude do Espírito Santo, estarmos interligados com Deus. Então, vê onde desligou e religa. Precisamos buscar e querer e desejar provar e experimentar das coisas do Espírito, do mover do Espírito Santo em nossas vidas, da capacitação, dos dons, do fruto. Nós não podemos viver nesse mundo sem o Espírito Santo. Eu nunca me esqueço, toda vez que eu conheço há uma nova ovelhinha e me pedem o que eu faço agora. Agora eu conheço a Jesus, como eu começo? Eu sempre recomendo, além de ler a palavra, o óbvio, ler aquele livro do Benny Bom Dia, Espírito Santo, e Bem-vindo, Espírito Santo. São dois. Foi um livro que abriu os meus olhos para a pessoa do Espírito Santo. Porque muitos de nós temos um relacionamento bom com o Pai ou um relacionamento bom com Jesus, mas nós não sabemos muito bem o que fazer com o Espírito Santo. Mas quando Jesus ascendeu, ele enviou, né? 10 dias depois que ele ascendeu, ele enviou quem? O Espírito Santo. Sim, Jesus está conosco, sim, o Pai está conosco, mas quem habita aqui no teu espírito é o Espírito Santo de Deus. Não ignore a voz do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a ouvir. Ele é quem abre os portais para que nós possamos ser seres interdimensionais. Não são os anjos somente que viajam entre as dimensões. Nós também viajamos entre as dimensões por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Sem ele, nós não podemos viajar nas dimensões do Espírito em Deus. O nosso espírito, quando estava morto em delitos e pecados, sem a habitação do Espírito Santo, ele se comunicava com o mundo espiritual das trevas. Mas ele perdeu a habitação do próprio Deus, o DNA do próprio Deus. A partir do momento que o nosso espírito nasce de novo, o Espírito Santo volta a habitar em nós e agora nós podemos nos comunicar com o mundo espiritual em Deus. Sala do trono, dimensões do Espírito, seja lá quantas houver, em Deus. Nova Jerusalém, nós podemos passear nas dimensões do Espírito em Deus e com Deus, por meio do Espírito Santo. Lembre-se, nós estudamos isso nos nossos seminários, especialmente o Panorama Escatológico 1. Nós estudamos qual é a função do corpo, da alma, do Espírito. E a nossa alma, que é o nosso eu,
Você é a sua alma. A gente aprende que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, mas a nossa pessoa é a nossa alma. Nós temos um espírito para que o Espírito Santo habite em nós e nós possamos nos comunicar com as dimensões do Espírito em Deus. E nós temos um corpo para nós vivermos aqui na Terra. Então, a nossa alma, ela tem um espírito para se comunicar com as dimensões do Espírito e um corpo para se comunicar e habitar nas dimensões terrenas. Mas a nossa salvação é o nosso eu, quem vai ser salvo. Eu posso escolher a minha salvação por meio da minha alma. E então o meu espírito vai ser vivificado e o meu corpo um dia vai ser ressurreto. E se a minha alma, se o meu eu não escolher, o meu espírito volta para Deus, mas o eu que é a alma vai ter a sua eternidade no lago de fogo, junto com o corpo. Porque todo o nosso ser é eterno, corpo, alma e espírito. A nossa alma, ela vai para onde o nosso corpo vai para onde a nossa alma vai, e a nossa alma vai para onde ela escolhe ir. Se ela escolhe Deus, ela ganha o Espírito Santo, e ela ganha a eternidade com Deus. Se ela não escolhe Deus, ela perde o Espírito Santo, e o espírito dela continua morto, e toda ela vai para as trevas por toda a eternidade, a morte eterna. Nós escolhemos a vida eterna ou a morte eterna. Já que nós escolhemos a vida eterna, por que não interagir melhor e na plenitude daquele que nos concede isso, habitando no nosso espírito? Nós precisamos conhecer melhor a pessoa do Espírito Santo de Deus e provar dele na nossa corrente sanguínea, provar dele na nossa alma, provar dele no nosso corpo, provar dele na nossa personalidade, provar dele no nosso caráter, provar dele na nossa missão, provar dele no nosso ministério, provar dele na nossa família, provar dele na nossa mente. Precisamos experimentar da gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. Estamos entrando numa estação de maldições territoriais sendo quebradas. E aqui eu estou puxando de uma palavra profética que o Chuck trouxe para o México, para Dallas, em relação ao México. Ele falou assim: voltem-se para o sul. E ele começou a profetizar sobre o México. Aqui nós voltaríamos para o norte, para que as fronteiras fossem saradas, porque do México está entrando muita maldição e ela entra pelo estado deles, pelo estado do Texas. E nós, por outro lado, estamos em concordância com eles para que essa linha de fronteira receba da cobertura do sangue de Jesus. E nós, em concordância, também oramos para que as nossas fronteiras do Brasil sejam cobertas pelo sangue de Jesus e que o Senhor continue posicionando os seus anjos nos 4 cantos dessa nação. Na semana passada, durante o louvor, eu tive essa visão. Eu contei ontem numa celebração de Natal, a qual fui convidada, e o que eu vi está retratado nessa arte que eu ganhei de presente ontem. Não sei se você consegue enxergar a arte. Ela é um leão com a boca aberta, ele ruge e da sua voz, da sua boca, saem notas musicais sobre o Brasil. Estão enxergando bem? Muito bem. Isso apenas para confirmar a palavra que eu havia recebido e que eu vi da visão do domingo passado. Então eu vi nos 4 cantos do Brasil, seja lá o que for isso, porque eu vi nas dimensões do Espírito, então eu vi o mapa e eu vi 4 cantos, mas eu não vi tipo um aqui embaixo, um aqui, não. Só vi 4, como se estivessem soprando, mas eram leões, mas não eram leões de Deus, eram Jesus. Então Jesus estava ao mesmo tempo soprando como leão e rugindo dos 4 cantos da nossa nação. Conforme ele rugia, havia o som, a frequência reverberando no ar e o sopro do Espírito Santo. As 2 coisas, as 3 coisas saíam da sua boca. A frequência
a audição da frequência, o som da frequência e o sopro da frequência, o hálito da frequência, que era o Espírito Santo. E ele soprava dos 4 cantos para o centro do Brasil. E quando a voz, a frequência, o som e o vento chegavam no centro, eles colidiam. E havia uma grande explosão no centro do Brasil. Essa explosão, de alguma maneira, fazia com que um azeite começasse a cair sobre a terra e esse azeite corria de volta para os 4 cantos da nação. E onde havia uma rachadura no solo, aquilo entrava, aquele azeite entrava e ele curava aquela fenda e dessa fenda subia uma colheita de grãos. E essa colheita de grãos, ela não era a última colheita, a grande última colheita dos últimos dias, ela era uma colheita para a colheita. Eu não sei se é a colheita dos pródigos que vão voltar para o Senhor, mas é uma colheita de vidas que vão se tornar grãos para uma nova colheita. Eu não sei explicar isso muito bem, mas é uma colheita prévia de trabalhadores que virão para a última colheita. Interpreta aí como o Espírito Santo quiser te mostrar isso. Amém? Então, nós declaramos que 2024 é tempo do rugido do leão, da voz de Deus, reverberando por meio do seu corpo também, que nós vamos entrar em concordância com a voz de Deus, e dizendo que o Brasil será salvo em nome de Jesus. O Brasil será resgatado em nome de Jesus. O Brasil não está perdido em nome de Jesus. Nós vamos entrar no nosso chamado, o nosso chamado de ir às nações como adoradores em santidade e em humildade, com uma adoração extravagante. Nós vamos cumprir cabalmente o nosso chamado nessa terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. É uma era de nós, é a era da guerra e a era do Espírito Santo. E que foi que a gente falou? This is the era of the Holy Spirit. Teve algo, e a era da comunicação, a guerra pela comunicação. Lembra que no domingo passado a gente trouxe essa palavra que o Chuck tinha trazido, que seria uma guerra pela comunicação. Daí o pay, a voz, a mensagem, a guerra pela voz de Deus. Por isso Deus está rugindo e soprando, porque está saindo da sua boca, da sua pay. É uma era do sobrenatural e de... eu não diria que... Eu não sei se há um aumento de atividade de anjos, mas eu creio que se houver um aumento, além disso, nós vamos ter uma percepção maior da obra dos anjos. E nós vamos ter de tomar o cuidado de não fazer o que João fez, de adorar o anjo. Nós precisamos entender o ministério dos anjos, compreender, saber que está lá, e ouvir a voz do Espírito Santo, porque para nós interagirmos com os anjos corretamente, para nós sermos parceiros no serviço a Deus, nessa guerra espiritual, nós temos de ouvir não os anjos, mas o Espírito Santo. E se Deus enviar um anjo mensageiro para nos dar uma direção, nós precisamos ter a confirmação, a testificação do Espírito Santo, e temos de ter o discernimento para saber o que é que estamos vendo e o que é que estamos ouvindo, que mensageiro é esse, vem de Deus ou não. Isso não vem da minha sabedoria ou do meu discernimento, vem de ouvir o Espírito Santo e saber discernir a voz dele. Ele é quem vai me dizer o que é o que e como devo corresponder. Amém? Então, a gente precisa estar muito alinhado para que esse mover de interatividade, de interdimensionalidade entre seres humanos, filhos e filhas e anjos do Senhor, para que haja esse alinhamento, para que seja uma troca saudável, para que nós não nos percamos, para que nós não
sejamos engodados, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos ludibriados. Lembra, primeira coisa que Jesus falou para os discípulos lá em Mateus 24, quando eles perguntaram quais são os sinais da consumação da era e de que essas coisas vão acontecer, né? Da sua vinda, primeira coisa que ele falou, não deixa ninguém te enganar. Então, Deus vai aumentar essa interatividade, essa interação entre filhos e filhas e anjos do Senhor, e nós vamos ter de ter mais discernimento para não sermos enganados, porque Satanás também passa por aí se fazendo de anjo de luz. Nós precisamos conhecer muito bem a palavra para sabermos se a direção que o anjo trouxe ou trouxer é de Deus mesmo. Amém? Então, muito cuidado nessa era de guerra pela comunicação e era do Espírito Santo. Essa intimidade vai ser essencial. Ontem alguém me falou, eu não sei como você tem essa intimidade. Eu falei, gente, eu não tenho tanta intimidade assim com Deus. Eu tenho uma intimidade. Ela poderia ser muito maior. Mas como é que a gente ganha intimidade com Deus? Falando com Deus, conversando com Deus e esperando Ele responder, porque se você só fala e nunca ouve, então esse relacionamento é uma via de uma mão só. Mas o relacionamento com qualquer pessoa, especialmente com Deus, é uma via de mão dupla. Ele fala, você fala. Ele fala, você fala. E há muitas maneiras de ouvirmos Deus falar. Pela sua palavra é a principal, mais certeira delas. Mas nós ouvimos também no nosso interior a voz do Espírito Santo, que é confirmada na palavra e às vezes confirmada aqui fora, por pessoas, por circunstâncias. Tem gente que conversa com Deus, ouve uma coisa um pouquinho diferente e Deus vai confirmar num outdoor, vai confirmar na placa de um carro, vai confirmar na pessoa que está falando no telefone, que passou na frente dela e respondeu na conversa dela o que ela estava esperando confirmação. Então, a gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo, não só da maneira como a gente acha que ele fala, porque ele não está preso no nosso achismo, ele não está preso na nossa doutrina, ele não está preso em maneiras de falar que são aceitáveis para mim. Aí uma mula falou, né? As pedras falarão. Então, espere Deus confirmar e falar, porque você crê. Então, você crê, você espera, você descansa, você não estressa. Não vai tirar pedra de rocha. Deus não vai tirar água de rocha, água de pedra para você. Ele não precisa fazer isso. Em termos de, não é tão difícil assim, eu quis dizer, não é tão difícil Deus falar conosco, ele consegue se comunicar conosco. Nós é que temos a dificuldade de ouvir que ele já falou. Então, se você tem essa dificuldade e você sente que você não tem intimidade nenhuma, busque isso, fala, como é que eu busco isso? Deus, eu quero ter mais intimidade contigo. E trabalhe essa intimidade com você. Quando eu era nova, os meus pais se divorciaram e eu me lembro que a minha mãe perguntava para mim, toda semana, você já ligou para o seu pai? Já falou para o seu pai essa semana? E eu, não. E o Espírito Santo, depois que eu me converti, o Espírito Santo falava assim, faça a sua parte, corre atrás, se ele ligar, atende, se ele convidar, sai. É uma questão de corresponder. O mundo não vai, né? O mundo está girando sozinho, mas os nossos relacionamentos não giram sozinhos. Se você não ligar para o amigo, você não vai ter amigos. Se você não mandar mensagem, né? Você só quer que todo mundo mande mensagem para você? Não, mande mensagem. Comece, pega no telefone, liga para alguém. Tenha o seu tempo de meditação com o Senhor, ligue para Ele, entre aspas. Converse com Ele, coloque os seus desejos diante dele, mas desejos de ter essa intimidade com Ele. Ser rico não é desejo, gente. Ter relacionamento com Deus, sim, é um desejo que vem da vontade de Deus. O meu querer e o meu efetuar vem de Deus. Se você realmente tem o Espírito Santo habitando dentro de você, o que ele está movendo dentro de você é você querer saber qual é a vontade de Deus. Não é querer as coisas que eu sempre quis no mundo, que todo mundo quer no mundo. Isso muda. Isso muda. Um exemplo, pais quando têm filhos, muda. Os desejos deles mudam. O querer muda, porque agora você tem um bebê para cuidar, você tem uma família. Muda tudo. Então, quando nós entramos na família de Deus, nós recebemos a paternidade de Deus,
o Espírito Santo habitando em nós, um noivo que é Jesus, um melhor amigo que é o Espírito Santo, tudo muda. E a gente tem que cultivar esse relacionamento, de sermos filhos para um pai que é sempre bom, de sermos noiva de um noivo que é sempre fiel, de sermos amigos de um amigo que sempre é fiel, nunca vai nos trair, é o melhor amigo que nós temos, que está aqui para, é o melhor ombro que existe, mas ele também tem voz, e nós precisamos aprender a ouvir, abrir os nossos ouvidos para ouvi-lo. Precisamos reconhecer o momento e sabermos enfrentar face a face tanto o inimigo como estarmos face a face com Deus. Aquele tempo de a gente ter medo de Deus e pedir para o servo de Deus ir na frente, fala você com ele, né? Esperar a palavra profética só, esse tempo está acabando, queridos, porque nós é que vamos ter a palavra profética não só para nós mesmos, mas para o mundo. E nós precisamos saber confrontar o inimigo e resistir o inimigo com eficácia, porque quando os abalos chegarem, a violência dos ataques do inimigo vai triplicar. Quando ele cair na segunda queda de Satanás, que a gente vê lá em Apocalipse 12, quando a guerra contra quando a guerra de Miguel e seus anjos, e Satanás e seus anjos acontecer, Satanás vai perder essa guerra e vai cair só por terra, ele vai perder mais uma atuação na dimensão do espírito, as coisas aqui na terra vão ficar terríveis. E não pense você que vai ser fácil. Nós vamos ter de aprender a lutar. Aprenda agora, enquanto está tudo mais ou menos ainda em berço esplêndido. Porque no meio da batalha a gente não aprende a guerrear. A gente primeiro vai para o exército, faz as aulas, faz o treinamento, aprende tiro, aprende tudo, antes de ir para a guerra. Deus está nos dando, por muita graça e por muita misericórdia, um tempo já de 3 anos, se não muito mais. Aqui no Brasil a gente tem ministério. Quem não se lembra da doutora Neuza Tioca? O Ministério Ágape, o Ministério Shekinah, Géser Cardoso, o Brasil de Joelhos, do apóstolo Hudson. Nós temos a Valnice, que desde sempre é uma guerreira aqui no nosso país. Nós temos o pessoal da Lagoinha, que tem uau, ministério. Gente, a gente tem ministério de cura interior, libertação e guerra espiritual há anos, há 20, 30 anos nessa nação. Se nós não colhermos isso agora, é tempo de colher. Já não é mais tempo de começar. E se você não começou ainda, não se preocupe. Corre. Corre que Deus vai te dar graça e vai acelerar o seu treinamento. Mas não dá para ficar em berço esplêndido. Tem que querer. Então coloca isso no seu relacionamento com Ele. Deus, acabei de chegar. Cheguei num momento intenso. O meu treinamento vai ser um pouco mais rápido. Mas eu não quero perder nada. Eu não quero cortar caminho. Eu quero aprender a ouvir a sua voz, eu quero andar no sobrenatural, eu quero estar imerso na tua palavra, eu quero conhecer o Senhor, palavra, verbo vivo, e eu não quero ficar para trás em nada. Eis-me aqui, faz o que for preciso, e espere que ele vai forjar. Forja dói, forja cansa, mas é espetacular, é maravilhoso. É igual você passar por, né? Você tem que pagar o preço para subir uma montanha, mas quando você sobe e você vê a vista, valeu a pena. É muito melhor do que isso, para falar a verdade. Mas é muito mais intenso do que isso também. Vamos cear? Ah, Jesus, obrigada. Obrigada, Pai. Engraçado, né? Meu relógio parou, acabei de ver ele ali. Ele parou nas 15 para as 9. Nós declaramos que não vamos ficar parados no tempo, em nome de Jesus. Nós vamos avançar no tempo de Deus. Nós vamos receber a direção de Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus. E o Brasil não vai ficar parado no tempo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos avançar. Nós vamos romper e nós vamos vencer. E ainda que não se pareça como o que nós queremos,
nós não vamos desistir e nós vamos dar graças a Deus a cada passo, a cada espadada, a cada levantar dos nossos escudos, a cada ataque do inimigo. Nós vamos avançar, nós não vamos retroceder e nós vamos agradecer a Deus cada dia desse ano de batalhas, desse ano de guerras. Nós vamos avançar, vamos romper, vamos vencer. O Brasil vai avançar, vai romper e vai vencer nesse ano de guerras, nessa década de guerras, em nome de Jesus. E o Brasil vai entrar no mover do Espírito Santo. Haverá um despertar sobre essa nação e um avivamento que nós estamos esperando vai começar. E a grande colheita vai começar em nome de Jesus. Nós recebemos, Senhor, esses pródigos desse trigo que vai subir das rachaduras dessa terra. Nós declaramos que os feridos serão curados e restaurados. Nós declaramos que os pródigos voltarão para casa, voltarão para os braços do Pai. E haverá uma aceleração no treinamento, no preparo, na forja desse exército de trabalhadores da vinha, de trabalhadores da colheita, da seara, em nome de Jesus. Pai, esse é o corpo de Jesus. Foi partido, moído, ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Seu sangue foi derramado daquela cruz sobre o solo. Nós vamos comer e beber deste sangue, porque nós somos participantes do corpo, da vida do Messias. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E neste ano de 2024, nós declaramos que nós vamos viver essa dimensão de reino no corpo do Cordeiro, no livro, de acordo com o que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós comemos. Haja cura do nosso corpo físico. Cada grãozinho, cada celulinha do corpo de Jesus que nós comemos, alcance as células do nosso corpo que precisam ser destruídas e cada célula do seu sangue alcance as células do nosso sangue, levando o DNA e a vida de Deus para o nosso corpo físico. Senhor, nós comemos pela cura das nossas almas, pela aceleração dessa forja. Ressuscitem os guerreiros, ressuscitem os guerreiros, ressuscitem os guerreiros. O Brasil come pelo despertar da nação. Despertem os guerreiros da nação. Ressuscitem os guerreiros da nação em nome de Jesus. Haja cura no centro do Brasil, no governo do Brasil, no coração do Brasil, no cérebro do Brasil, na mente do Brasil, com essa explosão que o Senhor vai gerar. E que desça sobre esse centro do Brasil a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus e o juízo de Deus. Faz justiça, Deus, porque a salvação não vem antes do juízo, a salvação vem depois do juízo. E nós dizemos que nós, na verdade, não queremos, mas nós precisamos estar prontos. Nós não queremos o juízo, mas nós queremos estar prontos, nós precisamos estar prontos. Deus posiciona-nos, alinha-nos doutrinariamente falando também. Alinha essa nação, alinha a tua igreja, o teu corpo nessa nação. Sara-nos das nossas feridas, dos nossos fracassos, das nossas fraquezas, das nossas mazelas. Usa-nos, Deus, envia-nos a nós. O Senhor fez com Gideão, o Senhor fez com um monte de juiz, falho, fracassado, fraco. O Senhor fez com eles.
O Senhor fez com Davi. Deus, eis-nos aqui. Faz conosco. Faz com o Brasil. Nós queremos ser participantes contigo de toda essa obra gloriosa de resgate da humanidade. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos nascido nesse tempo, num tempo como esse. E, Pai, algo me ocorreu, não é uma coisa legal, não é uma coisa fácil, mas eu sinto que, por graça e por misericórdia, o Senhor vai recolher muitos dos nossos amados, e que nós nos lembremos disso quando acontecer. Que a sua graça, sua compaixão e a sua misericórdia os recolhe por amor, para que não se percam quando os abalos chegarem. Eu sei que você já pensou em um monte de coisa teologicamente que você discorda do que eu acabei de dizer. E eu creio que Deus quer que todos nós estejamos super vivos, sempre vivos, que Ele quer ressuscitar os mortos, Ele quer nos curar, Ele quer que ninguém morra cedo. Ele quer que nós cumpramos o nosso desígnio, mas nós estamos debaixo da queda ainda, num mundo que jaz no maligno. E na gloriosa onisciência e onipotência e onipresença de Deus, na sua compaixão, no seu perfeito amor que nós não entendemos, muitos serão recolhidos antes, para poupá-los. Mas não deve ser o nosso desejo de sermos recolhidos antes. E não deve ser o nosso desejo que ninguém seja recolhido antes. Mas eu sinto que Deus está só nos alertando para que quando acontecer, nós não venhamos a nos ofender com Ele, mas que nós venhamos a agradecer. Eu nem sei como funciona isso, eu não sei como Ele faz isso, mas eu submeto essa palavra aos amados. E se você não gostou, não tem problema, joga fora. Amém? Eu sinto que nós, no nosso curso do Apocalipse, nossos seminários de escatologia, nós falamos muita coisa que as pessoas não gostam de ouvir. E eu tenho dificuldade de achar coisas muito bonitas na palavra, às vezes, porque Deus, Ele é muito verdadeiro conosco, e nós garimpamos para achar promessas e coisas boas, mas muitas vezes o Senhor nos traz palavras duras, e nós precisamos aprender a ouvir. Palavras duras, precisamos aprender a lidar com a justiça e o juízo de Deus, para não nos ofendermos nesses últimos dias com os grandes abalos que Ele vai ou permitir ou liberar, ou realizar com sua própria mão sobre essa terra. Nós precisamos conhecer a pessoa de Deus, por isso a gente tem que ter mais intimidade com o Espírito Santo, para nós entendermos que Deus não é só perfeito amor, mas Ele também é perfeita justiça, e são os dois lados de uma mesma moeda. O perfeito amor requer a perfeita justiça, e a perfeita justiça requer o perfeito amor. Um não pode andar sem o outro. Nós vamos aprender a sermos crentes fortes, guerreiros, que podem ouvir notícias ruins, que podem ouvir coisas difíceis de se ouvir, e não vamos deixar que o que é difícil nos abale e nos tire do prumo. Pelo contrário, tudo o que vier para nos abalar nos fortalecerá, porque nós não tiraremos os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Nós comemos dele pela santificação da nossa nação, das nossas famílias. E bebemos dele pela restauração do DNA, da nossa linhagem, da nossa terra, do chamado da nossa nação. E ao bebermos, nós declaramos: Lechaim, haja vida, e Maranata vem, Senhor Jesus. Amém, amados? Eu te abençoo nessa virada de ano. Eu te abençoo em nome do Pai, do
Filho e do Santo Espírito de Deus. 2024 seja glorioso, magnífico, majestoso, cheio da graça, do amor, do poder do Espírito Santo de Deus em nós, cheio da presença do Pai, cheio do amor apaixonado e do fogo do nosso noivo Jesus. Amém? Amém. Amo vocês. Tenho a anunciar que somente nos veremos agora no ano que vem. Tá tão longe, né? Amo vocês. Shalom, shalom.